Meus irmãos, foi lido nessa noite o Salmo 147. Salmo 147. É uma palavra, nós vemos aqui um louvor ao Senhor que foi realizado pelo coro levítico, que eles realizaram ali nos dias que Neemias estava terminando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então ali a alegria deles era um gozo, uma alegria muito grande de ter retornado a Jerusalém e também reconstruído os muros, tapado ali as brechas, colocado as portas, edificado os muros, muralhas que haviam sido destruídas, estavam muito felizes. Então foi relatado, foi escrito esse salmo pelo Espírito de Deus, pelos coros levíticos. Diz assim o Salmo 147, aleluia. Aleluia, sempre eu peço, irmãos, diga aleluia. Aleluia é a mesma coisa dizer, louvemos ao Senhor, amém? Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, e como é agradável e próprio louvá-lo. Os irmãos observam bem, eu sempre peço aos irmãos, não fique de boca calada, louve o Senhor. A partir do momento, vamos dizer, nós, dia após dia, você convive com o mundo que é problema, tem muito problema, dificuldade. Às vezes você está angustiado, está triste, abatido. Quem pode nos dar um conforto, uma segurança é o Senhor. Muitos ficam depressivos, tudo. Se você começar a louvar o Senhor, você começar a adorar o Senhor, Ele toma conta do teu ser. Você começa a louvar, angústia sai, tristeza sai, desespero sai, e você se sente confortado pelo Espírito do Senhor. Por isso que eu gosto que toda a igreja louve o nome do Senhor, porque se nós não louvarmos, nós calarmos, você fica preso. Você até participa da palavra, mas você fica preso. A palavra faz uma mudança na nossa vida, mas só tem uma coisa: o louvor prepara nós para essa mudança, amém? O louvor prepara, o louvor abre o teu coração, você fica alegre, feliz com o Senhor, e vem a palavra, e você come a palavra como verdadeiro alimento do céu, para você resistir até o próximo culto, estar aqui adorando o Senhor novamente, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Então os irmãos vejam, diz como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é importante você abrir a tua boca e louvar o Senhor, cantar louvores ao Senhor. Ainda diz como é agradável e próprio, aí para certo, próprio é a mesma coisa que é certo, louvá-lo. Você louvar quem? O teu Senhor. Você abrir a tua boca, você forçar, você dar o que tem para um Senhor, uma pessoa viva e preciosa, como foi louvado. Ele vive, Ele ressuscitou. Você serve, você crê num Cristo vivo e transparente, que é o Senhor de nossas vidas, amém? Nós não vemos com nossos olhos, mas a partir do momento que você começa a louvar, você começa a adorar, você sente a sua presença, você sente a sua glória, e você reconhece o quanto você é importante, que esse Senhor tão especial e precioso faz presença em nós, que somos imperfeitos. Nós lutamos para a perfeição, lutamos para melhorar dia após dia, seguindo os passos de nosso Rei, Senhor Jesus, mas nós reconhecemos que somos imperfeitos, amém? Estamos caminhando rumo à perfeição. Dias virão que nós vamos ser perfeitos, mas na terra nós somos imperfeitos, amém? Podemos fazer tudo certo, mas somos imperfeitos ainda, porque temos os nossos defeitos. Então é importante nós louvá-los. Então é importante, como aqui a palavra diz, é agradável e certo louvá-lo. É agradável aos olhos de nosso Pai ver você adorando Ele, e você também ter um zelo pelo nome dEle, de louvar o Senhor. Ter cuidado para quem você louva, quem você dá o glória, dê glórias ao que vive e reina, amém? Porque hoje há muitas músicas que só escandalizam o nome do Senhor. Agora o cristão não, você procura louvar hinos que adoram o Senhor. Por isso que é importante sempre escolher hinos com qualidade, que as pessoas, que todos os irmãos louvem e sintam a presença do Senhor, o Todo-Poderoso, amém?
glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra, diz assim, nós podemos ver verso 2, 147, Salmo 147, verso 2 agora. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. O Senhor edifica Jerusalém. Quem edifica a sua igreja é o Senhor. Nós somos o Jerusalém do Senhor. Nós somos o templo vivo hoje do Senhor. Naqueles dias, Jerusalém, o Senhor fazia presença no templo, tudo. Hoje nós somos o templo vivo do Senhor. Quem edifica a tua vida, quem dá força para você, quem fortalece você é o Senhor. Amém? Jesus, o Senhor. Por isso nós temos que manter o nosso olhar nele cada dia. Quando a palavra diz em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé, que você olha firmemente para o Senhor Jesus. Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Onde está a tua fé fundamentada? Onde está o teu fundamento? Está em Jesus, o Senhor. Amém? Essa é a vitória, meus irmãos, para o cristão caminhar de cabeça erguida. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu amado, é a pessoa preciosa da minha vida, é a minha esperança de vida eterna. Amém? A esperança nossa de vida eterna está no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então a palavra diz que Ele, o Senhor, edifica Jerusalém, Ele edifica o seu povo. No Senhor você é fortalecido. Ele reúne os exilados de Israel, como Ele reuniu as pessoas que tinham, os judeus haviam espalhado por várias nações, e ali Ele reuniu os que estavam exilados, voltando para Jerusalém. Nós também estávamos espalhados, sem conhecer a verdade. O Senhor nos trouxe-nos para hoje sermos o Israel do Senhor. Amém? Israel, já expliquei para os irmãos, povo, é o Deus, povo de Deus, Israel. Nós somos o Israel do Senhor hoje. Amém? Onde o Senhor manifesta a sua presença, onde o Senhor manifesta o seu poder, onde o Senhor está presente com todos, com uma condição: que tenha o coração quebrantado. Se não tiver o coração quebrantado, o Senhor não fica conosco. Se o homem achar que é alguém muito especial, o Senhor não é com ele. Nós temos que reconhecer a nossa estrutura especial. Todo-Poderoso é o Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. O Senhor te edificou, meu irmão? Você sente uma casa fortificada pelo Espírito de Deus? Quantos sente? Pode dar glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Quando nós olhamos pela palavra, a palavra diz que só Ele, só o Senhor, que cura. Os irmãos observam bem que quando a palavra diz, nós podemos observar, só Ele cura os de coração quebrantado. Quem recebe a bênção do Senhor? Os que têm um coração quebrantado. Quando o homem acha que é muita coisa, soberbo, arrogante, confia na sua posição, às vezes confia no dinheiro, confia na medicina, confia na sua sabedoria, ele fica distante do Todo-Poderoso. Mas quando você olha para você e reconhece que você tem pé pela misericórdia do Senhor, que é Ele que te sustenta, é Ele que te dá vida, Ele que livra você desses dias maus, aí quando você reconhece a sua estrutura dessa forma, cumpre a palavra, só Ele cura os de coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado, você reconhece que do teu jeito nada vai bem só com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então Ele cura as suas feridas. Ele cura as suas feridas. O que é isso? Dá força para você vencer os dias. Ele dá força para você vencer os dias. Às vezes é dia de tribulação, é nervoso, é problema aqui, problema ali, é desemprego, às vezes tantas coisas surgem nesse planeta Terra para deixar você nervoso e revoltado.
mas o Senhor cura as suas feridas, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te ampara, Ele abre os olhos do nosso entendimento e diz: reconheça, eu sou com você. Por que você está tão abalado? Por que você está tão preocupado? É eu quem cuido das causas de vocês, amém? Que nós reconhecemos pelo Espírito do Senhor a necessidade de humilharmos debaixo a potente mão do Senhor. O que não podemos é nos acovardar, fugir da presença do Senhor. Não foge, meu irmão, não foge, porque o Senhor nos ama, Ele quer cuidar de nós, Ele quer estar conosco. Para isso Ele reúne o seu povo, como foi falado, Ele reuniu Jerusalém, Ele reuniu os seus filhos para estar adorando Ele. Você foi chamado para congregar, você foi chamado para adorar, você foi chamado para dar glórias ao que vive e reina para todo sempre, amém? Vamos pedir glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Aqui, muitas vezes, meus irmãos, os irmãos observam bem, o homem, falta tanto entendimento, que muitas pessoas acham que é muita coisa. Há pessoas que se diz até que é ateu, não reconhece o Senhor. Outros fecham o coração, fazem pouco caso para reconhecer o Senhor Jesus. Quantas pessoas não querem aceitar Ele? Quantas pessoas têm prazer em tudo, menos prazer de ouvir a sua palavra, sendo que a sua palavra é a nossa salvação? Quantos querem servir o Senhor, mas do seu jeito, não ter humildade para entrar pela porta que é a palavra? Muitos, e com isso gera muitas seitas e heresias crescendo dia após dia, por falta da Bíblia Sagrada. Então aqui, quando nós olhamos para a grandeza do Senhor, olhamos para o seu poder, nós olhamos para nós, seres humanos, reconhecemos a nossa estrutura, que somos pó, somos aos olhos do Senhor, somos insignificante. Então a palavra diz claro aqui a grandeza do Senhor, o seu grande poder. Quão grande, esse hino que sempre é louvado aqui, quão grande é o Senhor. Ele determina o número de estrelas, Ele sabe quantas estrelas tem no céu, Ele determina, e chama cada uma pelo seu nome. Mas para aí, que Senhor é esse? Que Senhor tão poderoso é esse? Segundo os comentaristas, diz que tem mais estrelas no céu que areia na terra. Os irmãos calculam o número de estrelas, mais estrelas no céu que areia na terra, e o Senhor chama cada uma pelo nome, e determina ali. Os irmãos, veja, a palavra diz claro, quando nós olhamos, Ele determina o número de estrelas, Ele sabe quantas tem, e chama cada uma pelo nome. E aqui há momento que o ser humano chega a dizer, principalmente os que faltam conhecimento, porque o cristão que conhece a palavra, ele não entra em contradição com a palavra. Muitas pessoas dizem assim, já vi várias pessoas evangélicas dizer isso: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está preocupado comigo. Meus irmãos, é falta de conhecimento. O Senhor Jesus deixou bem claro: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco. O Senhor não abre mão de quem vem a Ele. Os que são atraídos pelo nosso Pai, pregamos há poucos dias, Evangelho segundo São João, capítulo 6, me falha a memória só do verso, nós somos atraídos pelo nosso Pai, somos chamados para sermos de nosso Rei, Senhor Jesus, para seguirmos os passos, e o Senhor Jesus diz claro, que vem a mim, de maneira nenhuma lancei fora. O Senhor preocupa com o ser humano, o Senhor Deus não quer condenar nenhum ser humano. Quem que vai condenar a raça humana? Os atos dos homens, porque os homens, sentido homem e mulher, eles fogem do Senhor. Se fugiu, nós somos chamados, se eu fugir eu vou ser condenado. Então por isso, meu irmão, abrace essa salvação, abrace o Senhor Jesus, reconheça que Ele é tudo para você, amém? Vamos pedir glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia.
glorificado e poderoso é o nome do Senhor. A palavra diz: grande é o nosso soberano, tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Nós podemos observar, meus irmãos, aqui nós podemos olhar a grandeza do Senhor. A compreensão do Senhor Deus não tem limites. Os irmãos vejam que a compreensão dele não tem limites. O Senhor nos entende completamente. O Senhor nos entende completamente. Se você ficar perturbado e não entender a si mesmo, lembre-se que o Senhor te compreende perfeitamente. Se em algum momento você ficou perturbado, não está sabendo, lembra-se, o Senhor me compreende perfeitamente. Aleluia. Foque o seu pensamento nele. Foque, segura firme a tua mente no Senhor. Procure tornar mais semelhante ao Senhor Jesus. Procura tornar semelhante ao Senhor Jesus. Procura seguir os passos dele com segurança. E você olhando para você de tal maneira com segurança, que o Senhor Jesus é com você. Você sente ele onde? No seu viver. Você sente ele na sua vida. E diz: quanto mais você aprender a respeito do Senhor Jesus e seus caminhos, melhor entenda a si mesmo, melhor você vai entender a si mesmo. Quanto mais conhecimento, por isso que a gente pede aos irmãos: vem nos cultos, tem terça-feira tem culto, escola dominical, a gente aprende muito. Quanto mais você lutar para estar perto do Senhor, melhor você vai entender a si mesmo. Quantas pessoas ficam preocupadas, perturbadas aí? Olha, reconheça, você tem uma pessoa preciosa com você. Você tem uma pessoa maravilhosa com você. Você tem uma pessoa santa com você. Você é um amado de nosso Pai. Você é um escolhido, você é um especial. Tome posse do Senhor da tua vida. Amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome de nosso Rei. Ele é a nossa esperança poderosa. O Senhor sustém os oprimidos. Na verdade aqui, o Senhor sustém os humildes. Isso aí os irmãos vejam, melhor falando, o Senhor sustém os humildes, mas lança por terra o ímpio. Os irmãos vejam, o homem ímpio, arrogante, ele acaba sendo lançado por terra, mas o seu povo o Senhor sustenta. Amém? Os irmãos vejam, meus irmãos, há uma diferença. O Senhor abençoa de forma geral o ímpio e o justo. O cristão, ele abençoa, mas há uma diferença daqueles que o temem. Aqueles que o temem, o Senhor cuida de perto. Amém? O Senhor cuida de perto daqueles que o temem. Então os irmãos vejam pela palavra, o Senhor sustém os humildes, mas lança por terra os ímpios. Quando nós olhamos pela palavra, nós podemos ver claramente o Senhor sustentando os humildes. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Quando nós olhamos pelo verso 7, diz: cante ao Senhor com ação de graça, ao som de harpa, faça música para o nosso Deus. Os irmãos, observa bem, cante ao Senhor com ação de graças, cante ao Senhor sendo grato a Ele, de você olhar para dentro de você. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Aí você começa a olhar, mas para aí, como pode o Senhor Deus tão precioso, um Deus tão tremendo, como foi falado nessa noite, que Ele sabe o número de estrelas do céu e ainda chama cada um pelo nome. Um Senhor tão poderoso como é o Senhor nosso Deus, preocupar conosco, que somos pó. Hoje estamos aqui, se cairmos da terra, 2, 3 dias, já está com mau cheiro, poucos dias está se acabando. Os irmãos vejam o Senhor preocupar com o homem. Os irmãos vejam que o homem é, sentido homem e mulher, nós somos especiais para a glória de nosso Pai. Os irmãos vejam que o Senhor Deus tem tanto amor no homem,
que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Somos criados em imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então nós podemos observar: cante com ação de graças ao Senhor, aleluia, cante ao Senhor com ação de graça, ao som de harpas, faça música para o nosso Deus. Aqui em ação de graça é você ser grato, ser agradecido por Ele ter aberto esse teu entendimento. Quantos meus irmãos com tanta faculdade, quantas pessoas com tanta faculdade estão cegos, distanciados da salvação? E você teve um privilégio maravilhoso. O Senhor abriu o teu entendimento, Ele deu sabedoria para você reconhecer Jesus como teu Senhor, e você poder andar de cabeça erguida e dizer: Jesus é o meu Senhor. E nesse nome poderoso você vence o mal, nesse nome poderoso você é abençoado, e a ação do inferno cai por terra. Amém? Desde que você lute para estar com o Senhor Jesus. Se você lutar para estar com o Senhor Jesus, não preocupe com o mal, que o mal vai retirar de você. Se o Senhor Jesus é contigo, se o Senhor Jesus está na tua vida, o adversário vai fugir de você. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. E diz a palavra: Ele cobre os céus de nuvens e concede chuva à terra, e faz crescer a relva nas colinas. Os irmãos observam bem que o Senhor preocupa com tudo. Aqui diz claro que Ele cobre os céus de nuvens, concede a chuva à terra e faz crescer a relvas nas colinas. Os irmãos veem grandes colinas, que as pedras enormes, você olha lá, tem vegetação. Ele cuida de tudo, dos animais selvagens, não selvagens, cuida de tudo, das aves, dos peixes, cuida de tudo. Esse Senhor preocupa com tudo e dá alimento aos animais, aos filhotes dos corvos quando grita de fome, até o filhote do corvo, dos urubus, vamos dizer. O urubu está com fome, o que Ele permite? O animal cair e morrer lá, para que os filhotes do urubu tenham o que comer. Os irmãos observam: mas que Senhor que é esse? Preocupa até com o filhote dos corvos. Ele permite tudo, meus irmãos, Ele preocupa com tudo. As coisas mais insignificantes desta vida, o Senhor está por dentro de tudo. Amém? Ao ponto de Ele olhar para nós e saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O homem não sabe, mas o Senhor sabe. Aqui nós vemos a grandeza do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a grandeza do Senhor que é com você. Nesse vaso de barro, Ele manifesta a presença dEle, manifesta a glória dEle, e você sente confortado, você sente edificado, você sente preenchido, porque o Senhor é contigo. Amém? Quantos pedem a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia, que nós sejamos para louvor do Senhor o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Aleluia. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. Os irmãos observam bem, aqui diz claro que o Senhor Deus, que governa as chuvas e assim providencia alimento para os animais e aves, não fica contente quando o homem confia nas suas próprias capacidades. O Senhor não fica contente quando nós se achamos sábios, nossas capacidades, achando poder financeiro, tenho muita condição, tenho os melhores convênios, os melhores médicos. Ainda diz, nem na capacidade dos animais. Muitos confiam: mas na minha casa tem 3, 4 Rottweiler, tem 3, 4 animais, eu tenho arma em casa. O Senhor não fica contente quando nós confiamos nas nossas estruturas, e diz aqui: nem na capacidade dos animais que domesticou, nem nas tecnologias que desenvolveu, nem na tecnologia. Na minha casa tem total segurança, tem câmera, tem animal, tem isso. O Senhor não fica contente com isso. O que Ele fica contente? Observa bem claro, Ele fica satisfeito quando as pessoas servem a Ele e confiam nos seus cuidados amorosos. Quando nós servimos a Ele e confiamos nos seus cuidados amorosos, que nós olhamos para dentro de nós e diz, a palavra diz: é o Senhor quem te guarda. Aí você toma posse da palavra e diz: quem me guarda é o Senhor. Amém? Quem me protege é o Senhor.
A minha segurança está nas mãos dEle, a minha vitória está com Ele. Quem faz tudo para mim é o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos presenciaram aí há poucos dias o adversário querendo nos destruir. O Senhor viu o livramento que o Senhor nos deu? O livramento que o Senhor nos deu, quem nos guardou não foi o Senhor? Adiantou se nós tivéssemos arma no carro, resolvia alguma coisa? Pegou a gente de surpresa, se tivesse arma não ia resolver nada. Mas a maior segurança nossa está no Senhor. Amém? Que o inferno levante, meus irmãos, mas que o nome do Senhor seja glorificado, que nós mantenhamos firme. Esse Senhor é poderoso, esse Senhor é precioso, e a nossa segurança está nele. Amém? Vamos pedir glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. 12. Exalta o Senhor, ó Jerusalém, louva o seu Deus, ó Sião. Quem pode exaltar o Senhor? Eu já disse que nós somos o Jerusalém do Senhor. Sião se fala também de Israel. Ainda diz: exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião. Quem pode louvar o Senhor? Quem pode adorar o Senhor Jesus? Quem pode dar glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Deus? Não vamos esperar o mundo dar, né? Quem vai dar é você. É você que vai viver. Levanta de manhã e diz: precioso, eu te amo, eu te adoro, toda honra, glória pertence ao Senhor, meu amado. A minha esperança está no Senhor. Um dia, meu doce, eu vou ver o Senhor face a face. Eu quero estar com o Senhor em glória, meu Rei. Glorificado e poderoso é o teu nome. Dê glórias a Ele em todos os momentos da tua vida, meu irmão. Glorifique e exalta esse Senhor precioso. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia bem alto? Aleluia bem alto. Aleluia, que nós louvamos o Senhor. Amém? A palavra diz: pois Ele, olha a palavra, o verso 10, 13, Ele reforçou a tranca de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Segurança na sua casa, proteção na sua casa, é o Senhor. Amém? A proteção aqui no templo é o Senhor. Quem guarda tudo isso aqui? Quem cuida de tudo isso aqui? O Senhor que está aqui. Amém? Quem guarda tudo é o Senhor. Quem reforça essas trancas é o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Faça menção desse nome maravilhoso no teu viver. Faça menção de você olhar para dentro de você e dizer: o meu Senhor vive. O meu Senhor é tudo para mim. O meu Senhor é a minha esperança gloriosa. Amém? Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, abençoa o seu povo que lá habita. Os irmãos já sentiu segurança na sua casa? Quantos aqui você sente uma proteção lá dentro? Se não sentir, comece a invocar o Senhor Jesus lá dentro. Se você não sentir segurança na tua casa, diga para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero o Senhor aqui. Se tiver alguma coisa errada que impede a tua presença aqui, pode me revelar. Fala para mim, Senhor, mas eu quero o Senhor aqui dentro. Eu abro mão do que for preciso. Eu quero o Senhor aqui dentro. Se você fizer isso, meu irmão, a sua casa está completa, segura. Amém? O Senhor é contigo. O Senhor te abençoa. O Senhor te dá vitória. Ele é a tua segurança gloriosa. Ele é a tua proteção viva. Aleluia. Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Ele garante a segurança e a prosperidade para o seu povo. Só o Senhor que garante a segurança e a prosperidade para o seu povo. É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre o melhor do trigo. É Ele que mantém as nossas fronteiras, nossas divisas em segurança. Quem mantém a nossa vida em segurança, as nossas fronteiras em segurança é o Senhor, e supre do melhor. Quem nos dá o melhor é o Senhor. Podemos passar por provações, tudo, mas sempre reconheça: o Senhor está olhando para você. Ele vai trabalhar na tua causa. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu amado. E reconhece também que com muita coisa ou com pouca coisa,
dias tudo será encerrado no planeta Terra, mas a nossa vida será com Ele em glória, amém? A nossa vida será com o Senhor Jesus em glória. Por isso a palavra diz: é Ele que envia a sua ordem à terra, e a sua palavra corre veloz. Os irmãos observam bem? Quem envia a ordem à terra? O Senhor. E a sua palavra corre veloz, faz cair a neve como lã. Olha aí, mas quanta neve! Quem que envia? O Senhor. E diz: espalha a geada como cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Ele faz cair o gelo, a neve ali formando pedra, gelo, e diz como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Aqui, meus irmãos, está mais uma vez a grandeza, para nós reconhecermos que Ele é o Senhor do universo, amém? É Ele que tem controle de tudo. Tudo está no controle do Todo-Poderoso. Se o nosso país está vivendo a tragédia que está vivendo, é porque a maioria dos homens que estão à frente desse país não conhece esse Senhor Deus. Se eles conhecessem o Senhor, o Todo-Poderoso, jamais o nosso país estaria nessa condição, jamais o país estaria afundado em tanta dívida, tanto roubo como está. Porque falta de conhecimento, falta de ter um coração quebrantado, falta de pedir direção, falta de humilhar, falta de reconhecer que a sabedoria vem de cima. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que abençoa o seu povo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que abençoa a nação. Por isso vamos pedir, sempre ore pelo nosso país, ore pelas demais nações, para que tenhamos governantes sábios, que temam o Todo-Poderoso e façam o melhor para a glória do Senhor. Então nós olhamos pela palavra: faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra, o gelo derrete, envia o sopro e as águas tornam a correr. Os irmãos, vejam, congela tudo. Ele envia a sua palavra, o gelo derrete, envia ali o sopro, as águas voltam a correr. Diz: envia sua palavra, o gelo derrete, envia o sopro, as águas tornam a correr aos rios. Mas que Senhor que tem poder para tudo isso? Quem é esse Senhor? Reflita nisso, meus irmãos, dia após dia. Quando você acordar pela madrugada, reflita nisso, reflita no Senhor Deus que você serve, o Todo-Poderoso, reconheça a grandeza dEle, reflita mais e mais nesse nome, para nunca você olhar para você e dizer que está sem força, para você nunca olhar para você e dizer que o Senhor te abandonou. Sempre reconheça que você tem um Pai de amor, você tem uma pessoa preciosa ao teu lado, que não abre mão de você, você está seguro nas mãos dEle, você será um abençoado dia após dia, com uma condição: não tira o olhar do Senhor, não tira o olhar do Senhor Jesus. Os irmãos observam bem, Pedro no momento, ali no bar da Galileia, no momento que o Senhor Jesus não estava no barco, eles avistaram o Senhor Jesus de perto, eles estavam todos assustados com aquela situação do mar da Galileia ali, as ondas muito altas, eles ficaram todos amedrontados. Aí no momento que eles viram ali o Senhor Jesus, eles se assustaram, acharam que era um fantasma, eles gritaram. O Senhor Jesus disse: sou eu, não temas. O Senhor falou com eles, eles ali reconheceram o Senhor Jesus. E Pedro ainda disse: Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. O Senhor disse: Pedro, vem. Pedro caminhou sobre as águas normal. Os irmãos observam bem, enquanto Pedro estava olhando para o Senhor Jesus, ele caminhou firmemente. No momento que ele tirou o olhar do Senhor Jesus, olhou para as ondas, se afundou. Se você tirar o olhar do Senhor Jesus, começar a olhar para esse mundo problemático, olhar para a situação do nosso país, olhar para as dificuldades que temos à frente para enfrentar, você vai afundar. Você vai afundar. Mas nesta noite, o Senhor Jesus está aqui para te erguer, o Senhor Jesus está aqui para te sustentar. Só eu digo a você: não tire o olhar do Senhor Jesus,
Lute para estar perto dEle, lute para estar com Ele, lute invocando esse nome, lute adorando esse nome, lute dizendo para Ele: o Senhor é tudo que eu preciso, amém? E você vai ser um vencedor. Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Último verso, o penúltimo, 19. Ele revela a sua palavra a Jacó, e os seus decretos e ordenança a Israel, seu povo, seu filho. Os irmãos, vejam, ele revela a sua palavra a Jacó. Jacó é Israel. Israel, já falei para os irmãos, hoje nós somos o Israel do Senhor, nós somos o povo do Senhor. Ele revela a sua palavra aos seus filhos, os seus decretos e ordenança aos seus filhos. Os seus decretos e ordenanças, ele revela e diz: ele não fez isso a nenhuma outra nação. Os irmãos, se nós olharmos aqui, meus irmãos, pela palavra, nós vemos a grande vitória que nós temos no Senhor. Muitos até pensam, se nós olhamos para Gálatas 28 e 29, a palavra nos diz assim, Gálatas capítulo 3, 28 e 29, diz assim a palavra: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Os irmãos, veja, não há judeu, grego, gentio, que se já fala, os gregos são gentios, representam as demais nações, todos são um em Cristo Jesus. No Senhor Jesus nós somos um povo, para a glória do nome do Senhor. Quem vai subir? Qual a igreja que vai subir? O cristão lavado e remido no sangue do Senhor, amém? Muitos pregam na placa da igreja, no nome da identidade. Não vai resolver. Quem vai resolver a situação para nós é o Senhor Jesus. Desde que eu e você nós vivamos uma vida voltada aos olhos do Senhor com dedicação, conforme a palavra. Então diz claro: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Somos um povo. Quem vai subir? O salvo sobre a terra, sobre os quatro cantos da terra, aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, reconhece os seus defeitos, as suas imperfeições, e luta para ter um novo nascimento. E diz o verso 29, e se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros segundo a promessa, somos filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa. É a promessa que o Senhor fez a Abraão: Abraão, de ti serão abençoadas todas as nações da terra, através de você, Abraão, eu vou enviar o meu filho, Jesus o Senhor, e todos quanto crerem no meu filho serão salvos, amém? Nós somos filhos da promessa de nosso Pai, que Ele fez ali a Abraão, e chegou a nós, Jesus o Salvador, para ser o Senhor de nossos passos. Então quando nós olhamos pela palavra, aleluia, Ele não fez isso a nenhuma outra nação, todas as outras desconhecem a sua ordenança. Então os irmãos, vejam, quando nós olhamos o verso 11, voltando um pouquinho, só estamos encerrando, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. O Senhor se agrada dos que o temem, que você viva uma vida de temor. E ainda diz: o Senhor se agrada dos que temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Que a nossa esperança, meus irmãos, esteja no amor leal do Senhor o Todo-Poderoso. Observa bem, o 34, 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades. Salmo 34, 19, mas o Senhor livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Então aqui, de quem que o Senhor se agrada? Daqueles que o temem, aqueles que têm um zelo pelo Senhor. Nunca usa o nome do Senhor de brincadeira, nunca brinca com a palavra, tem um zelo pelo Senhor. Então o Senhor se agrada dos que temem e que coloca a sua esperança no seu amor leal, amém? A tua esperança está no amor leal do Senhor Jesus, que nos escolheu, amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Viva uma vida de temor. Sempre você olha para você, reconhece que você está
debaixo do olhar de nosso Rei, Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus está olhando para você. Do jeito que você vive, você está glorificando o nome do Senhor? Se caso não tiver, olha para Ele e acerta, para sermos um salvo, estarmos no momento da vinda do Senhor Jesus com Ele em glória. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.